Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Esmeralda e hoje o tema do vídeo vai ser um assunto que eu acho que deve uma atenção especial, não só a quem me acompanha, mas a todo mundo que trabalha com internet. Bom, gente, vocês sabem que eu estou começando na internet, eu já comecei a gravar faz uns 3 meses pro YouTube e o tema de hoje é o seguinte: a pressão da internet. Então, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Então, gente, como lidar com a pressão na internet? Eu confesso para vocês que quando eu comecei a gravar, eu senti um desânimo, porque as coisas estavam subindo muito devagar. Tava tendo essa evolução muito devagar. Eu falei, nossa, será que o problema é o conteúdo que eu estou fazendo? Será que o problema é a thumbnail que não tá boa? Ou a edição do vídeo que não está boa, não está atrativo o suficiente? Aí eu percebi, gente, que assim, isso é um fato, que o ambiente na internet ele já está saturado faz muito tempo. Hoje em dia todo mundo quer trabalhar com internet, quer ter uma chance aí de crescer com a internet, seja gravando vídeo para YouTube, para TikTok, para Instagram, para as demais redes sociais. E isso foi uma coisa que eu percebi muito quando eu comecei a gravar. Eu já tô aqui no YouTube faz 3 meses. Pra quem não sabe, o meu canal ele é focado em dança do ventre. Eu comecei com dança do ventre, porém fui agregando outras coisas. Então, no meu canal eu abordo temas de dança do ventre, eu exponho as minhas poesias, eu conto um pouquinho, faço uns vlogs aí. Tô trazendo também, vou começar a trazer rotina de estudo. Então, assim, é um canal que ele é bem variado, né? É focado ao público feminino e é um assunto aí bem variado. Posto coreografias, enfim. E também tem um livro que tá na minha bio, Dançarina em Ascensão, um livro de autoajuda para dançarinas e para mulheres, tá? Então, gente, quando eu comecei a trabalhar com isso, tudo bem que eu ainda tô bem no comecinho, mas assim, eu tô já há 3 meses, então eu já aprendi um pouco a mais de coisas, né? Tenho mais experiência. Eu já tinha montado outros 2 canais no YouTube que não deram certo, tipo, davam muito errado. E aí, o que eu fiz pra ter essa evolução? Hoje eu tô com 70 inscritos, tô com 60 e vai fazer 64 vídeos mais ou menos, e 3 meses no YouTube. Já aprendi a editar, a minha edição melhorou muito. As minhas thumbnails melhoraram muito. Então, assim, eu tô vendo que é um crescimento, pelo menos pra mim, tá sendo um crescimento a longo prazo. Eu fiquei perdida naqueles vídeos das pessoas falando que monetizaram em 1 mês, 2 meses, 3 meses, e eu aqui com 3 meses sem monetizar nada. Então, assim, é lógico, a qualidade dos meus vídeos anteriores não é bom, né, gente? Eu entrego mais quantidade do que qualidade, eu tenho noção disso. Porém, a minha qualidade está melhorando, né? Então, assim, eu acho que a pressão de trabalhar com a internet é uma coisa, às vezes, que te desestabiliza. Por quê? Porque você tá lá postando vídeo todos os dias, você tá lá interagindo, postando short, fazendo postagem, fazendo upload de um monte de vídeo, fazendo live, e você não vê tanto assim um engajamento, né? Então, eu aprendi a ter paciência, tenha paciência, porque, gente, às vezes é um crescimento gradual, entendeu? Depende muito do nicho que você está inserido. Eu, por exemplo, comecei com dança do ventre. Eu vi que só dança do ventre não estava engajando da forma como eu queria. Então, eu comecei a colocar a minha rotina, eu comecei a colocar tutorial de maquiagem, que eu sempre fiz maquiagem. Então, eu fui englobando outras coisas, mas sem perder o foco.
Então, assim, o meu foco ali é a dança do ventre, porém eu comecei a expor a minha arte, eu comecei a fazer tutorial de maquiagem, a fazer daily vlog. Então, assim, são coisas que a gente tem que repensar. Pense no conceito do seu canal. Se você está pensando em criar um canal para o YouTube, crie, mas crie com conceito. Os meus outros canais, eles não deram certo, por quê? Porque eu não tinha um conceito muito bem definido. Para esse canal, eu tenho um conceito definido, eu tenho um propósito com esse canal, entendem? Então, assim, criem um canal no YouTube, mas criem com propósito, porque senão não vai dar certo. Porque senão você vai enviar um vídeo, já teve dias já que eu já enviei vídeo e teve uma visualização, às vezes nenhuma visualização, em 5 dias. Então, assim, é desgastante às vezes a gente trabalhar e com essa pressão toda de conteúdo, né? Porque o que eu vejo é o seguinte, quanto mais conteúdo eu entrego, quando eu tenho uma constância, você não precisa entregar um vídeo todos os dias, entendeu? Mas, se possível, faça. E tenha uma constância, não adianta você enviar 4 vídeos num dia, vamos supor que você envia um vídeo longo, 2 shorts, mais uma postagem e um outro vídeo longo. Beleza, você enviou um dia, você não pode. Aí você vai ter que continuar mantendo essa constância, né? Então, assim, às vezes é frustrante porque você tem que manter a constância, você tem que planejar conteúdo, porque, gente, planejar conteúdo, às vezes você tem que estudar para poder gravar o vídeo. É que nem na aula, você tem que estudar para poder gravar o vídeo. Eu estudei muita coisa para estar aqui falando para vocês, para estar gravando, aprendi outras coisas de edição, aprendi a mexer em programas de edição de vídeo, de foto, para fazer thumbnail, para fazer título, montar descrição, montar o tema de cada vídeo, entendeu? Então, assim, é um trabalho, ainda não remunerado, mas é um trabalho. Então, assim, eu acho que o YouTube, ele abre, a internet de modo geral, né? Abre portas para a gente poder se expressar. Antes era muito mais difícil, hoje não. Hoje em dia qualquer pessoa com o celular consegue ter aí uma exposição na internet. Então acaba sendo muito mais fácil, pelo menos para pessoas como eu, artistas, influenciadores, blogueiros, né, para expor aí a sua arte, o seu pensamento, o seu modo de vida. Então depende também muito do nicho que você tá, né? Eu já pensei em abrir canal de React, porém eu ia ter que pegar vários vídeos aí que estão em alta e fazer react de cada um deles para postar. Não vou fazer isso, por quê? Porque eu sei que eu não tenho tempo suficiente para produzir, para ter uma demanda de vídeos grande para vocês. Então, não adianta. Agora, esses vídeos que eu estou fazendo agora, eu tô começando a fazer vídeos de daily vlog, essas coisas, para mim está sendo mais fácil. Por quê? Porque daí é rotina, é o que eu faço no dia a dia. Então, eu gravo ali um short de 1 minuto e eu consigo ter aí mais um vídeo para entregar para vocês, entendeu? 70 inscritos para mim, gente, foi uma grande conquista. Por quê? Porque eu jamais pensaria que o meu canal fosse alcançar esse número de inscritos em 3 meses. Para mim, isso é uma conquista, entendeu? Eu agradeço por vocês estarem inscritos no meu canal. Então, assim, pra mim é muito gratificante ver isso, porque todo mundo que começa a criar conteúdo às vezes sem nenhum tipo de base. Eu já tinha uma base dos outros 2 canais que eu já tinha criado, que não deram certo. Mas de qualquer forma, eu tinha ali uma noção de como que funcionava a plataforma, de como que funcionava edição de vídeo, edição de foto. Eu já tinha ali uma base. Tem gente que começa sem base nenhuma. Então, assim, pra mim foi mais fácil porque eu já tinha ali uma estrutura bem definida do que eu queria entregar para vocês, né? Porém, eu tive que agregar outras coisas no canal que também deram super certo. Então, assim, eu não tenho um canal 100% de dança do ventre, porém o foco é a dança do ventre.
Sei dançar outros tipos de dança, vocês podem ver ali, quem já assistiu sabe que eu tenho vídeos dançando tango, né, expondo as minhas poesias, maquiagem, entendeu, gente? Então, assim, é isso, gente, ter comprometimento. Outra coisa, como eu havia dito antes, tenha um propósito para o seu canal, porque se você não tiver um propósito bem definido de onde você quer chegar, você não vai conseguir chegar onde você quer, porque você não sabe onde que você quer chegar, entendeu? Outra coisa também, não desista. Não desista, porque eu pensei em desistir, gente, eu confesso para vocês que eu pensei em desistir e muito. Só que eu percebi que isso é um processo, entendeu? Você tem que passar pelo processo. Nem todo mundo começa com 5.000 inscritos da noite pro dia. Não é assim que funciona. Lógico, tem gente que já tem muita experiência, então consegue sim monetizar em 2 meses, consegue monetizar em 1 mês, às vezes, em 3 meses. Então, assim, só que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua evolução. Eu acho que varia muito de pessoa para pessoa e, lógico, experiência, né? Eu não vou conseguir monetizar um canal em 3 meses, sendo que eu estou começando agora. Tudo bem que eu tenho já uma base, como eu falei pra vocês, mas eu não tenho experiência suficiente para monetizar um canal em 3 meses. Assisto vídeos de dicas, de tutoriais, tudo, para conseguir crescer aqui na plataforma, porém não é da noite pro dia. Você tem que se esforçar. Também outra coisa, esforço, tenha esforço. Tenha em mente que você está produzindo para um público e esse é o seu público-alvo. Eu vi um vídeo esses dias de, não lembro de quem que foi agora, mas foi num dos criadores de conteúdo que faz conteúdo aqui para crescer no YouTube. Eu não lembro agora o nome dele, gente, mas se eu lembrar eu deixo aqui nos comentários ou na descrição do vídeo aqui o link do vídeo, tá? Mas enfim, aí ele falando, gente, não é para vocês enviarem os seus vídeos para pessoas aleatórias, para amigos, para familiares. Por quê? Porque não é o seu público-alvo, ou seja, você tem em mente que você tem que produzir conteúdo para um público-alvo, para um determinado público-alvo. Não adianta você enviar esses vídeos aleatoriamente para outras pessoas. Então, vocês podem ver, os meus vídeos, eles começaram, às vezes ficava 5 visualizações em 15 dias. E eu falava, nossa, tem alguma coisa errada acontecendo. Entendeu? É porque eu fazia justamente isso. Quando eu parei de fazer, eu comecei a ter 70 visualizações, eu comecei a ter 44 visualizações, então já foi subindo um pouquinho. De 5 foi para 40, que aumentou para 70. Então, assim, é uma evolução, gente. Vocês têm que prestar atenção no contexto do canal, o que vocês estão fazendo que está dando errado. Olha, isso aqui eu fiz, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, não vou fazer mais. Então, assim, eu acho que essa pressão de trabalhar com internet é complicado, porque ao mesmo tempo que você tem pressão, porque assim, por exemplo, eu consegui um público de 70 inscritos. Eu tenho um compromisso com estes inscritos. Então, assim, eu tenho compromisso do quê? De entregar conteúdo bom, conteúdo de qualidade para vocês que estão me assistindo, né? E outras pessoas, elas vão vir através do For You, dos outros vídeos, do feed dos shorts. Então, assim, depende muito, 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 muito do crescimento do seu canal. Então, assim, acho que a pressão de trabalhar com a internet é também de familiares, porque hoje em dia a gente pode sim considerar internet como um trabalho. Eu acho que a gente pode considerar. Tem gente que não pensa assim, tem gente que pensa diferente, e eu respeito, não tem problema nenhum. Porém, a pressão também dos familiares é muito grande, porque não é uma coisa sólida. A gente sabe que a internet ela não é uma coisa sólida. Só quem tá na internet faz muito tempo que tem ali já uma base estabelecida da monetização, os ganhos, enfim, de tudo, né? E a pressão de estar ali todo dia entregando conteúdo, né? Eu não posso me dar ao luxo, tudo bem que eu já me dei, né? Fiquei uma semana sem gravar. Mas assim, não é o ideal ficar uma semana sem gravar. Por quê? Porque
as plataformas em geral. Não vou citar aqui uma só, porque eu acho que é em todas, né? As plataformas de criação de conteúdo em geral, ela quer o quê? Ela quer que as pessoas fiquem o máximo de tempo nela, porque daí vai, né, tendo engajamento. Então, assim, elas querem engajamento, elas querem que mais pessoas fiquem dentro da plataforma. Então, quanto mais vídeo você entrega, mais as pessoas vão querer estarem ali vendo os seus vídeos e mais tempo vão ficar ali na determinada plataforma. Independente se for YouTube, se for TikTok, se for Instagram, enfim. Elas querem engajamento, elas querem tempo de horas assistidos por vocês, por quem tá me assistindo. Então, assim, por isso que eu recomendo vocês sempre estarem enviando os vídeos, né? Então, assim, estou aqui com 70 inscritos, já consegui uma base mais ou menos sólida, porque em 3 meses eu já tenho ali mais uma noção do que eu estou fazendo de certo, do que eu estou fazendo de errado. Então, assim, gente, demora, é uma coisa gradual. Então, assim, não desistam, o que eu falo pra vocês aqui, não desistam, tá? Continuem, analisem o canal de vocês, vejam os pontos fortes, os pontos que precisam melhorar, porque não existe ponto negativo, existe coisas que precisam ser melhoradas, tá? E pensem aí, criem uma base sólida para o canal de vocês de conteúdo e tenham estratégia. Isso é o que eu falo para vocês. E quanto a essa pressão da internet, porque, gente, é isso, né? A gente tem pressão de inscrito para gravar vídeo, os canais maiores, né? A gente tem pressão de hate. Eu ainda não estou sofrendo hate, ainda bem. Mas isso é normal, todo mundo que trabalha com internet sofre hate. Eu ainda não sofri, estou me preparando psicologicamente para isso. Mas é isso. E mantenham sempre a cabeça no lugar e foco, gente, foco naquilo que vocês querem, entendeu? Base sólida, foco, estratégia, entendeu? Essa é a mensagem que eu venho passar aqui no vídeo de hoje para vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, tá bom, gente? Um beijo e até a próxima!